Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, que o Senhor já nos deu, que o Senhor já proporcionou, que o Senhor já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos vivos, chegamos até aqui, já praticamente atravessamos um mês inteiro, que é o mês de janeiro de 2021, já estamos passando os primeiros 15 dias do mês de fevereiro, estamos entrando, hoje dia 19, já estamos vivendo os últimos, nem 15 dias, mais 13, 14 dias do mês de fevereiro, e nós estamos com certeza vivendo aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram. Por quê? Porque é o plano de Deus, é o projeto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Presta atenção, se existe vida, se existe a condição, a dádiva da vida sobre a tua vida, é porque tem jeito. É porque o Senhor está na direção, é porque você precisa entregar. É aquilo que Jó respondeu para sua esposa, lá no comecinho do livro de Jó, quando a sua esposa falou: Jó, veja só o que está acontecendo, olha como você está vivendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó repreende a esposa. Ele atribuiu a Deus tudo aquilo que ele estava vivendo, veja só, mas de maneira não acusando, apontando o dedo de Deus, mas ele falou o seguinte: eu não recebi o bem do Senhor? Lembre que até ali, Jó era o homem mais rico de toda a região, um dos mais ricos do globo terrestre da época da sua geração. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, ele estaria na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, E ele disse para a esposa o seguinte: eu recebi o bem, não vou receber o mal do Senhor? Ou seja, ainda que o diabo tivesse feito tudo o que fez, com a permissão de Deus, Jó, em nenhum momento, vamos chamar assim, fez o marketing do diabo. Desculpe, em nenhum momento ele fez o marketing do diabo, mas ele tirou de qualquer, entre aspas, autoridade do diabo e colocou nas mãos de Deus. Como Davi, exatamente a mesma coisa, quando o seu filho vai no encalço dele, e o seu filho Absalão, que seria o príncipe regente da época, seria o herdeiro natural, na falta de Davi. Mas a palavra do Senhor diz o quê? De que Absalão se rebelou contra Davi, ele levantou algumas tribos de Israel e engendrou, arquitetou todo o motim, uma guerra civil em pleno solo hebreu, e foi no encalço de Davi para tomar o seu trono à força. E a palavra do Senhor diz que Davi saiu pelas portas de trás do palácio com a roupa do corpo e de pé descalço. E alguém falou para Davi, quando Davi estava sendo apedrejado pelos parentes, do falecido rei Saul, E aí os parentes estavam apedrejando Davi e amaldiçoando Davi. E os soldados, os guarda-costas, os soldados reais de Davi, do seu staff pessoal, falaram para Davi: Davi, é só você mandar que a gente corta a cabeça de todo mundo aqui. E Davi respondeu: não, repreendeu o seu soldado. Eu recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal? Então você tem Jó e Davi com a mesma resposta em meio à adversidade, em meio à crise, em meio aos problemas e dificuldades. Você tem exatamente a mesma resposta que Jó havia feito, anteriormente, lá no começo do mundo, no tempo ainda de Moisés. E Davi, centenas de anos mais tarde, tirando qualquer, entre aspas, qualquer publicidade ou qualquer força ou poder do diabo e atribuindo a Deus: eu recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal?
Se o Senhor o quiser, que ele venha sobre mim. Então, em nenhum momento, nem Jó, nem Davi, tomou daquela adversidade para escarnecer, ou para esbravejar, ou para, vamos dizer assim, ficar murmurando. Não. Ele atribuiu a Deus, ele colocou nas mãos de Deus. E é o que você, creio eu, deva fazer. Coloque nas mãos de Deus. Seja uma situação boa ou ruim. Seja uma adversidade, uma contingência, seja uma bênção. Você atribua a Ele, o autor e consumador da tua fé, aquele que era, é e sempre será, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que desejou, sonhou com você antes que você existisse, como diz lá no Salmo 139, versículo 16. E essa condição espiritual esteja sobre a tua vida de uma maneira tão clara, que por mais que as adversidades, circunstâncias, situações desfavoráveis aos teus olhos venham, você esteja no Senhor. Senhor, sou teu, estou nas tuas mãos, estou consagrado ao Senhor. O Senhor é o meu Deus e eu sou o seu servo. O Senhor é o meu Pai e eu sou o seu filho. Então, essa condição espiritual deve se manifestar de maneira poderosa e maravilhosa. Porque senão, nós ficamos assim como se Deus estivesse distante, né? Como se Deus fosse um ente, algo etéreo, abstrato, mas que não é capaz de viver comigo a minha realidade. E não é verdade. Ainda que o Senhor não mude a nossa realidade, Ele passa conosco a realidade. O exemplo lá da cova de Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel lá na fornalha ardente, Esther, quando precisou tomar uma decisão, entrar na presença de Assuero, Neemias, quando estava diante do grande, Ataxerxes da época, no seu tempo, e tantos outros, que em momentos críticos, em momentos adversos, momentos assim que aos olhos humanos, naquele momento, não daria nem para suportar, mas eles colocaram diante do Senhor. E nós vamos colocar diante do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra e depois nós vamos orar. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante diz assim. Bom, a gente já veio até aqui, só para lembrar, Mateus 1, 2 e 3 fala da biografia de Jesus, os preparativos para o nascimento, a biografia de Jesus. De 3 a 4 fala do chamado, vamos dizer assim, do chamado de Jesus, de uma maneira terrena, né? De uma maneira terrena. Jesus é destacado, ele é batizado por João Batista, sai do seu batismo, lá no finalzinho do capítulo 3, entrando no capítulo 4, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e ali começa o seu ministério, né? Fazendo a comparação, uma analogia com o ministério de João Batista na continuidade do estabelecimento de um reino. Mateus fala de rei, Mateus fala de reino, e o rei desse reino. E aí vai saindo do capítulo 4, batismo de arrependimento de João, aí vem o batismo de Jesus Cristo, que significa batizar no Espírito com água e com fogo. Aí entra no capítulo 5, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, falando exatamente da constituição desse reino, da carta magna desse reino. Capítulo 8, capítulo 9, fala do quê? Fala do médico dos médicos saindo com seus residentes a campo, no mundo, e mostrando, pontuando, e Mateus faz isso muito claramente, pedagogicamente falando, ele fala dos milagres
que dizem respeito à messianidade de Jesus. Lembre-se, Jesus está homem. Ele se esvazia da sua condição de Deus e ele está homem. E como homem, ele está que fique bem claro, né? Nem tanto a um lado que diz que Jesus faz as coisas na sua divindade, que não é verdade, e nem tanto ao outro, falando que Jesus é um homem como qualquer homem. Não, espera um pouquinho. Jesus é um homem, segundo Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 3, em nenhum momento aconteceu na vida de Jesus, porque ele não quis, porque ele se prontificou a se resguardar, se consagrar. A Bíblia fala em Lucas que o diabo o tentou a todo momento. Não foi só aquele momento de Mateus capítulo 4, que a gente fala, né? Transforma essas pedras em pães. Aí levou Jesus para o pináculo do templo. Olha, se você se atirar e tal. Não, isso aí é um momento pedagógico, didático, dentro da perspectiva de Mateus, para mostrar quem é Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele está homem. Então, voltando ao do capítulo 8 em diante, capítulo 8, capítulo 9, o que acontece? O Jesus que está homem, mas aquele homem perfeito, né? Eu já falei para você, o gabarito de Adão teve um defeito no gabarito, igual uma linha de produção. Teve um defeito no gabarito, e esse defeito fez o quê? Fez com todas as peças que somos nós, que somos, né? Originados nesse gabarito chamado Adão, primeiro Adão. Então todos nós saímos nessa linha de produção com defeito. Romanos, Paulo diz que é o segundo Adão, né? E outra passagem é o outro Adão. Então Paulo diz o quê? Que nós, se desejarmos, e aí Jesus fala para Nicodemos como deve fazer, né? Importa nascer da água e do Espírito, não voltar ao ventre da mãe, mas importa nascer de novo. Então aí, nós conscientemente, nas nossas faculdades mentais, na nossa sanidade mental, nós desejamos sermos originados no Espírito de Jesus Cristo. Então nós escolhemos essa matriz. Essa matriz está com defeito, essa matriz não tem defeito. Voltando a Jesus. Então Jesus, homem, ele começa a sair com seus discípulos e como ele é um ambiente purificado, sagrado, santo, perfeito, na sua formação, porque ele é o segundo Adão, ele é o outro Adão, se através de um veio a morte, através do outro veio a vida, e esse Adão, agora Jesus Cristo, ele começa a mostrar o que significa o reino no cotidiano, contextualizado. Mateus 8, Mateus 9, Mateus 10, chamado, né? Mateus 11, continua falando sobre o chamado. E agora, fazendo a comparação com os discípulos de João Batista, e também entram os religiosos, principalmente escribas e fariseus. Por quê? Porque conheciam Jesus. Se não pessoalmente, mas conheciam Jesus, de quem era Jesus, porque Jesus é considerado um rabino, ou seja, entre aspas, um fariseu, um escriba. Só havia a constatação e reconhecimento rabínico se houvesse passado por esses dois estágios, né? Ser um escriba, portanto que lê e escreve, subindo a condição rabínica, porque interpreta a lei e a tradição rabínica, né? De todos os livros rabínicos na época, que eram um paralelo com a lei de Moisés. Então, Jesus é constatado. E aí vem Mateus capítulo 12, falando sobre dois assuntos que eu quero falar com você, e aí a gente já vai entrar em Mateus capítulo 13, que em Mateus capítulo 12 você vai perceber que existem pelo menos dois assuntos muito sérios. Primeiro, os religiosos dizem que Jesus
faz a obra que ele faz por, vamos chamar, inspiração, ou está incorporado do chefe dos demônios, Baal-zebub, né? O maioral dos demônios. Baal-zebub, na tradução livre, é chefe, né, dos demônios, ou, entre aspas, chefe das moscas, Baal-zebub, que é Baal-zebub. Então, você tem ali as pessoas atribuindo ao diabo um movimento, um mover, uma dinâmica que vem da parte do Espírito Santo. E aí Jesus os alerta: cuidado, vocês estão pisando em solo, né, arenoso, cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado mortal, é pecado que não tem perdão. Por quê? Porque é romper, bloquear qualquer acesso da dinâmica do Espírito, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu expliquei para você que existe pecado e pecados. O que é o pecado no sentido teológico? Pecado é a rebelião contra Deus, isso é um pecado. Nós todos, como diz Davi, nascemos em pecado, ou seja, nós somos originários, né, de uma matriz que, em dado momento da sua vida, se rebelou contra a autoridade de Deus. Seria um pecado, um sentimento ontológico, de essência. O fato de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o resultado disso, que é pecado também. Mas o pecado original foi o seu sentimento em banalizar, depreciar, enfraquecer e apequenar a autoridade de Deus e ter se rebelado contra Deus. Então, nós nascemos debaixo desse pecado. Mas, em algum momento, nós nos decidimos pelo Senhor, porque o Espírito Santo encontrou em nós uma terra fértil. Mas, caso alguém de nós queira se rebelar novamente contra Deus, é lógico, é pecado sem perdão. Por quê? Porque conscientemente, e só pega contra o Espírito Santo conscientemente, o ignorante, a pessoa de fora não peca contra o Espírito, só os de dentro. Haja visto o que acontece na palavra em muitos textos. Coré e os seus amigos, Ófine e Finéias, Alexandre Latueiro e tantos outros ali, porque conheciam, eram de dentro, mas se rebelaram contra a autoridade, contra as coisas de Deus, contra o mover de Deus. E um segundo tema muito importante, que eu diria os dois principais temas do capítulo 12, é exatamente a família de Jesus. Porque a Bíblia fala no finalzinho do capítulo 12 de que a família queria interditar Jesus. A família achava que Jesus estava, né, meio entorpecido mentalmente falando. Ou seja, Jesus tem a rejeição das autoridades espirituais da época, que estão tramando contra Jesus Cristo. A Bíblia fala que Zelotes, que era o grupo, vamos chamar assim, o grupo político, né? Os fariseus escribas, que era o grupo dos conservadores, dos fundamentalistas, e o grupo dos saduceus, que eram sacerdotes, que era o grupo, vamos chamar assim, de uma religião mais politicamente correta, né? Politicamente saudável, né? Que tinha as suas alianças com o Império Romano e tal, eram cheios do dinheiro, cheios do poder financeiro. Então você tinha saduceus, fariseus, zelotes, e por fora corriam ainda os herodianos, que achavam e defendiam, um grupo de pessoas defendiam que Herodes, a família herodiana, né, os Herodes, né, da época, os filhos de Herodes o Grande e todos os outros, eram os verdadeiros descendentes, né, da coroa, da monarquia davídica.
E eles tramaram, engedraram e se associaram para tramarem a morte de Jesus Cristo. Diante de toda essa situação, porque os zelotes estavam preocupados, porque Jesus estava enfraquecendo as suas fileiras, porque Jesus estava falando de algo que não pertencia ao momento, à circunstância, à condição política, aos políticos, ao governo, ao status quo da época. Os fariseus estavam preocupados porque ele estava reeditando a própria lei de Moisés, segundo Êxodo 20, 21, 22 e 23. Os saduceus, então, meu Deus, o que está acontecendo? Saduceus que só criam, na maioria deles, o que é o grupo sacerdotal, que criam na maioria deles somente no Pentateuco, né? Nos 5 livros de Moisés. Não criam em tudo, em toda a literatura do Antigo Testamento. Eles não criam em Isaías, não criam nos profetas menores, maiores, enfim, só criam naquela questão porque falava muito do sacerdócio e eles fechavam, vamos dizer, o seu escopo de doutrinário dentro daquilo e pronto. Então você tem todos eles numa concordância só, e aí é demoníaca, né? Que é o quê? Matar Jesus Cristo. Eles queriam matar Jesus Cristo. Esse é o ambiente. Jesus já havia, médico dos médicos, né? Já haviam passeado com seus residentes, as curas, as libertações, a palavra de Deus já estava exposta. Agora vem um outro período. Possivelmente aqui já passaram mais ou menos alguns meses, alguns dizem até próximo de um ano. E aqui acontece Mateus capítulo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes isso é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. A palavra do Senhor aqui fala que começa um outro processo, uma outra etapa dentro do ministério de Jesus. Ele já falou do reino, ele já expôs a sua constituição, por que ele estava ali.
ele já se mostrou diante das pessoas quem ele era, né? A Bíblia fala no livro de Jó que é íntegro e reto, né? Que ele era plenamente, perfeitamente íntegro e plenamente, perfeitamente reto. Íntegro, ele é o que é com as portas fechadas. Reto, ele é o que é com as portas abertas. Simples assim. E Jesus, ele estava o quê? Agora ele estava entrando num outro nível. Agora, diante de toda a situação daquela atmosfera, as famílias não criam em Jesus. Desculpe, as famílias não. A família de Jesus não criam em Jesus na sua constituição plena. Os religiosos não criam em Jesus, ou se criam, faziam de conta que não criam e atribuíam aquilo que ele fazia, ao invés de atribuir a Deus, atribuíam ao diabo. Estavam quase que cometendo, ainda quase, hein? É aquilo que eu falei para você. Não é fácil, não é simples, né? Blasfemar contra o Espírito. Não é uma coisa assim, é uma coisa engedrada, uma coisa arquitetada, conscientemente arquitetada. Então eles estavam quase pecando, né? Um pecado que não tem perdão. Mas estavam correndo risco, nesse momento, ainda nesse momento. Então Jesus está diante de um quadro completamente desfavorável. Porque o povo só queria pão, só queria comida e queria cura. Mas não queria ouvir o que Jesus tinha para falar. A verdade é essa. O povo queria apenas aquilo que circunstancialmente estava passando. Eu quero pão, né? Eu quero cura e eu quero sair dessa situação. Pronto. E Jesus está trazendo uma proposta de uma outra vida, de uma vida completamente concernente com a lei de Moisés, agora no sentido contextualizado, revisitado em Jesus Cristo, nos seus estatutos, segundo Mateus 5, 6 e 7. Então, ele está agora querendo conversar com o povo a respeito. Só que o povo não quer ouvir. Os religiosos não aceitam. E a sua família não acredita plenamente em Jesus e na sua messianidade. Então Jesus está no momento crítico, completamente desfavorável, completamente negativo aos olhos humanos. E essa situação era tão forte que ele precisou parar para mostrar o que era o reino dos céus. E ele diz um texto aqui, ele diz uma frase, que ela é assim, uma frase muito paradoxal, no nosso sentido humano de compreensão, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele começa a passar de um nível para o outro nível. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu vou falar. Como nós já lemos anteriormente Mateus, né? Que ele diz o seguinte, que ele está falando, mas ele não quer publicidade, ele não quer gritar aos plenos pulmões na praça. Ao contrário, ele vai falar, mas não é ele que quer, vamos dizer assim, colocar volume. Ele não quer amplificar a voz dele, ele vai falar. Eu é que tenho que procurar ouvir. Eu que preciso me exercitar no ouvir, e não ele, entre aspas, no falar, não obstante ele estar falando. Mas ele está querendo dizer o seguinte:
Eu é que preciso ouvir, entre aspas, não ele que precisa falar, mas eu quero ouvir. Eu vou fazer força para ouvir, porque ele não vai gritar, porque ele não vai fazer publicidade, ele não vai buscar impulsionamentos, ele não vai ver ali né, quantos seguidores ele tem naquele dia, quantos o cancelaram ou quantos não o cancelaram. Não. Ele está dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir e quiser ouvir, que ouça. Eu estarei falando. Aqui, Jesus pontua e destaca de uma maneira muito profunda o que vai significar agora o reino dos céus, porque ele vai explicar o reino. E como ele vai explicar? Através de parábolas. E ele cita Isaías capítulo 6. Isaías 6 é uma das passagens assim que a gente sempre fala, porque Isaías 6 é uma passagem muito importante, né? No sentido não só pessoal, profético, a respeito da própria vida de Isaías, mas a respeito dos nossos dias, de maneira muito contextualizada e muito real, muito palpável, palatável nos dias de hoje. Então diz assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, é a única parte na Bíblia que tem, né, essa categoria de anjos, serafins. Parece, a impressão que se dá é que tem 4 categorias: arcanjos, querubins, serafins e anjos mensageiros ou anjos ministradores. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Só para a gente entender o contexto de Isaías e o quão profética essa palavra nos nossos dias, totalmente, né, contextualizadas por si só, não precisa nem explicar. Mas a palavra do Senhor mostra o quê? Que Isaías, 800 anos antes de Cristo, estava num momento limítrofe. Os assírios estavam vindo, né, pelo norte. Os babilônios mais tarde estariam vindo pelo sul e dizimariam o povo. Para dizer então das tribos do norte, simplesmente se esvaíram, foram dizimadas. Quanto às outras 2 tribos, Benjamim e Judá, quase que totalmente destruídas. E Isaías está nesse momento. Por quê? A impressão que a gente tem é que Deus está endurecendo o coração de alguns em detrimento de outros, né?
Ah, porque eu vou endurecer, mas não é Deus por voluntariedade, de uma maneira, vamos chamar assim, proativa, endurecer. A própria palavra de Deus endurece. O próprio movimento do seu espírito. A própria manifestação da Trindade vai endurecer. É o que exatamente acontece lá no tempo de Moisés em relação ao faraó. Exatamente a mesma coisa. Não é que Deus vai endurecer o coração do faraó de maneira proativa. Mas o fato de Deus se manifestar, isso já vai levar o faraó a uma dureza de coração por si só. Isso é uma atitude pessoal, não é Deus que está provocando. A mesma coisa aqui. A mesma coisa no tempo de Jesus. Não é que Jesus está falando, agora um vai ouvir, outro não vai ouvir. Esse foi predestinado à vida e esse foi predestinado à morte. Não é isso. Mas a própria ação, que nem a gente quando é pai, né? A gente quando é pai, eu conversava com minhas filhas ontem, aqui em casa, e eu bati um papo com elas, e já era mais do que noite, já era madrugada. E a gente conversava sobre as coisas de Deus e tal, e eu falava para elas assim, que cabe a nós decidirmos, ou bem, a palavra vem para se manifestar e nortear toda a minha maneira de ser, de viver, né? Toda a minha vida, abrindo um campo, um horizonte maravilhoso para viver com Deus a par e passo, aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a sua vontade, ou bem eu vou endurecer. Mas quando eu endureço, o resultado, por si só, não é uma maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. O nosso Deus não é um ser amaldiçoador. Mas a maldição, ela vem por resultado da minha atitude. Bênção é quando eu me prontifico a viver e a desejar viver aquilo que Deus tem para mim. Isso é bênção. Maldição, quando eu ouço, mas eu não estou tão convencido assim, eu não estou tão aberto assim. Existem os meus valores pessoais, humanismo, existencialismo, antropocentrismo, né? O liberalismo, que são conceitos fartamente distribuídos na nossa sociedade, são conceitos que se confrontam com o conceito de reino. Ipsis literis, em todos os sentidos. Então, quando Jesus traz essa palavra, ele está, espiritualmente falando, numa condição como Isaías estava no seu momento. Qual era? Aqueles que desejarem, amém. Quem não desejar, o tempo está acabando. Né? Os tempos estão acontecendo. A completude de tudo aquilo que Deus desejava, gostaria que se manifestasse, já está acontecendo. Cabe a mim decidir. É por isso que ele fala da árvore, né? Que a gente faz, e ele falou faz, sempre eu digo isso, não é uma árvore comum. A árvore aí sou eu, que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, está num momento crítico. Possivelmente tenha passado já um ano do ministério de Jesus. Jesus já mostrou por muitas manifestações e palavras de que a sua messianidade é algo poderosíssimo. E ele está ali exatamente para fechar um ciclo e abrir outro ciclo. E cabe a esse povo, a essa geração, como cabe a nós, decidirmos o que vamos fazer com tudo isso. Porque as parábolas, né, e aqui começa o período das parábolas em Mateus. Mateus é um livro completamente temático, ao contrário de Lucas, né, que é cronológico. Mas Mateus é temático, ele vai falar das parábolas, né? Parece que são 41 parábolas
dentro dos 4 evangelhos. Mateus tem 25, tem praticamente todas elas, né? Então Mateus trabalha muito bem isso, exatamente porque ele fala de reino. E o Senhor Jesus precisa mostrar ao povo, mas também ao grupo dos zelotes, ao grupo dos saduceus, ao grupo dos essênios, agora eu coloco os essênios aqui também, ao grupo dos fariseus, ao grupo dos herodianos, que ele não veio aqui se associar a nenhum grupo em detrimento dos outros grupos. Mas ele está acima de tudo isso. Ele veio instaurar o reino dos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Glória a Deus, vamos orar, amanhã tem mais. E nós estamos orando pela nossa casa, pela nossa família e pelos nossos queridos, em nome de Jesus, porque a glória, a presença, o poder de Deus está se manifestando poderosamente sobre a nossa vida, a nossa terra, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. A despeito de todas as circunstâncias, a despeito de todas as questões mais difíceis, controversas que nós estamos passando, o Senhor é Deus e nós damos a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos diante do teu altar. Bispo Antônio, que está aqui, seus familiares, Magda, familiares, Josué, Joel, familiares, Kátia, Raquel, familiares, a presença e o poder de Deus, Walter, Elô, né, Wesley, seus familiares, a Eva, Carlos, familiares, glória, presença, o mover de Deus, em nome de Jesus, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, João, Roseli, familiares, minhas tias, Rosália, Alzira, familiares, meus tios, familiares todos, sobrinhos, netos, genros, noras, a glória, a presença de Deus, os meus pais, o seu João, Dona Dária, e na pessoa dele, seus familiares, seus filhos, netos, também aqui eu coloco a Mônica, o Gerson, todos da sua família, né? Em nome de Jesus, a questão da Covid-19 não está fácil, né? E nós precisamos buscar no Senhor a nossa cura, a nossa saúde, em nome de Jesus, e os seus familiares também, a presença, o mover de Deus, Dona Nadir, seu Toninho, familiares, em nome de Jesus, todos, Amanda, Fábio, familiares, e todos aqui, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos todos diante da Tua presença e da Tua glória. Move-te dos céus, tocando, ó Deus, no nosso corpo, no nosso físico, mas também na nossa mente, para que estejamos cada vez mais depurados pela palavra, santificados através e limpos pela Tua palavra e impulsionados a vivermos esse reino dos céus à flor da nossa pele. Por isso, ó Deus, nós repreendemos toda e qualquer obstrução e nos declaramos rendidos, derramados à Tua palavra, ao mover do Teu Santo Espírito, Espírito de poder, Espírito Santo que batiza com fogo, com a água bendita, eterna, água que desce do limiar do templo, batiza-nos, purifica-nos, traz a Tua chama santa, se manifestando sobre nós e através de nós, nos depurando, ó Deus, preparando a nossa mente, o nosso coração, para nos convencer, para nos ensinar, nos exortar, nos consolar, nos confortar, trazer da Tua cura nossos idosos, avós, tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre as nossas famílias benditas, consagradas, separadas para o Senhor. Vem com a Tua salvação, vem com o Teu poder, toca no corpo, toca, Senhor, no organismo, fígado, rins, taxas, veias, artérias, coração, vias respiratórias, vias aéreas, pulmões, recebam a vida, olhos, ouvidos, recebam a vida em nome de Jesus.
cada servo teu aqui, seja visitado pelo Senhor. Ó Deus, eu te peço pelas plaquetas, Senhor, traz o teu equilíbrio em todos os níveis da taxa do organismo humano, porque o Senhor é Deus e nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, nós nos expomos diante do médico dos médicos, tanto para uma cura física, orgânica, mas também para a cura, libertação na mente, no psicológico, no emocional, trazendo saúde. Toca na cabeça, toda dor de cabeça, enxaqueca, nós repreendemos e declaramos o poder da vida, em nome de Jesus. Fortalece o nosso organismo, traz da tua imunidade, que médico, ciência não tem, mas o Senhor tem, e derrama-te sobre nós, visita com cura, com ressurreição, em nome de Jesus. Move-te dos céus, também sobre a nossa família, os nossos queridos. Eu tenho te clamado pela Fernanda, ó Deus, que está se recuperando da cirurgia, a Ruth, que está saindo da UTI, está indo para um quarto de hospital. Glória a Deus por toda a ressurreição, pelo mover de saúde. Também eu te peço por todos aqueles, Senhor, que estão em situações difíceis, circunstâncias financeiras, materiais, profissionais assim, dificílimas, totalmente adversas. Senhor, traz do teu mover, vem com o teu suprimento, vem com a tua graça, cura-nos, liberta-nos nessa área também, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, Deus de poder, os nossos brasileiros, a nossa nação brasileira. Sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, tem misericórdia, tem compaixão do nosso povo, está à mercê da sorte. Deus de maravilhas, tem misericórdia. Pessoas pelos hospitais, pelos postos de saúde, ou sem qualquer atendimento, sem qualquer providência da gestão pública. Tem misericórdia do nosso país, do nosso povo. Visita, cura, restaura, consola aqueles que estão enlutados. Ó Deus, de uma maneira tão poderosa que só o Senhor pode fazer, enxugando a lágrima no rosto, mas a lágrima nos sentimentos, na impotência, no desespero, na tragédia. Traz o teu poder e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. Você tem uma sexta-feira maravilhosa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque ninguém pode separar do amor de Deus, ninguém, porque esse amor está conectado, amalgamado, completamente estabelecido em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um beijo para você, até amanhã, sábado às 10 horas. Fiquem na paz, tchau, tchau.